discussões ou apresentações que alguns calvinistas sempre têm dificuldade. No meio acadêmico existe uma discussão acirrada, em alguns casos até mesmo acalorada, para saber se, por exemplo, Calvino defendeu ou não a expiação limitada ou ilimitada. Ou seja, muitos calvinistas tendem a dizer que, em alguns de seus comentários, o próprio Calvino deixa claro que Jesus morreu por todos. Nós temos a comum interpretação calvinista de que todos se refere apenas a todos os eleitos, e tem essa discussão. Ou seja, querendo dizer que em alguns aspectos, Calvino, nesse sentido, eu admiro, porque ele não seguiu um sistema, por exemplo, do qual hoje é basicamente conhecido pela Tulip, em que você deve ler a Bíblia a partir disso. Ou seja, naquele versículo que Calvino entendia que falava de Deus morrendo, se entregando por todas as pessoas, e que ele naturalmente entendia que aquilo se referia naturalmente a todos e a cada uma das pessoas, ele fez um comentário acreditando que Deus estava, de fato, que o texto bíblico apresentava Deus morrendo por todas e cada uma das pessoas, o que nem todos os calvinistas naturalmente vão fazer, e isso em razão desse entendimento calvinista de que os pontos estão lá. Se Deus não morreu por todos, naturalmente qualquer versículo, por maior semelhança que ele possa, ou qualquer ideia que ele possa passar que Deus morreu por todos, uma vez que o sistema está fechado, eu não posso ir além daquilo. Caso contrário, eu estou sendo inconsistente com isso. Os seus seguidores trouxeram bastante problemas. E é interessante notar, observar, que Armínio foi aluno do Teodoro Beza e foi o sucessor de Calvino. Ou seja, o tipo de calvinismo que Armínio tinha que lidar, conforme bem colocado pelo meu irmão em Cristo aqui, que está nesse diálogo comigo, o calvinismo, vamos dizer assim, beziano, era muito mais rígido, era muito diferente do calvinismo de Calvino em muitos aspectos. Assim como eu acredito que os maiores problemas tenham sido causados mais pelos seguidores de Armínio do que necessariamente os seguidores de Calvino. E esse é um problema que o arminianismo enxerga como que o arminianismo enfrenta como um todo, uma vez que os remonstrantes, os seguidores de Armínio, em muito pouco tempo eles deixaram de beber nas fontes de Calvino e passaram a defender pensamentos próprios. E esses pensamentos próprios, que em alguns casos levaram à teologia liberal, ao minimalismo doutrinário e à adoção de alguns pontos do iluminismo, fez com que todas as pessoas equiparassem ao arminianismo desses seguidores de Armínio a Armínio. E esse é talvez o maior erro, um dos maiores erros cometidos principalmente pelos calvinistas e também por alguns seguidores do arminianismo. Uma vez que as obras de Armínio foram recém-publicadas no Brasil, todas as pessoas estavam dando opiniões, muitas vezes continuam dando opiniões sobre a teologia de Armínio, quando na verdade eles nunca leram uma obra sequer, não é nem o conjunto de obra, mas um livro sequer de Armínio. Nesse sentido, os estudiosos arminianos, eles possuem uma vantagem, porque uma vez que a obra de Calvino está disponibilizada em língua portuguesa e em outras línguas com muito mais tempo, o arminiano tem uma vantagem no sentido de conhecer e saber melhor qual é a teologia de Calvino, ao passo que o seu oponente tem uma maior dificuldade em apresentar o pensamento de Armínio, uma vez que ele não conhece e bebe em suas fontes. Então, sim, eu acredito que em ambos os casos, tanto os seguidores de Calvino quanto os seguidores de Armínio trouxeram determinados problemas, no caso, tanto a Calvino e a Armínio, mas em termos de prejuízo, o prejuízo para o movimento arminiano foi pior, porque a ala dos seguidores de Armínio não se mantiveram, alguns deles, fiéis à ortodoxia defendida no caso, por Armínio. Agora, um comentário sobre a fala do pastor Lúcio, é que, ainda que a gente possa discutir se Calvino tenha sido ou não supralapsário, é importante notar que toda a crítica, as principais críticas que Armínio está fazendo é contra o calvinismo supralapsário. Ou seja, então, nesse sentido, os calvinistas eles não podem ir contra
contra Armínio, uma vez que eles mesmos também são contra essa posição, ou seja, é um excesso. E há quem defenda que Armínio foi um instrumento muito importante no sentido de abrandar e melhorar o sistema calvinista ao apresentar as suas críticas naquilo que ele via como algo falho. Agora, a consequência do calvinismo, no caso, se ele for supralapsário ou não, Armínio vai dizer, o resultado é exatamente o mesmo. Ou seja, uma vez que o calvinismo ele acaba defendendo uma soberania, um excesso de soberania, pelo menos na visão arminiana, um excesso de soberania, não existe permissão. Então, muitas pessoas acabam enxergando que o calvinista supralapsário é uma maneira de você apresentar um calvinismo consistente. E que o calvinismo infralapsário é, na verdade, um calvinismo inconsistente. Porque se tudo que acontece é a vontade de Deus, você não tem como usar a linguagem de permissão, que é algo que todas as pessoas usam para dizer que Deus decretou ou não a queda. Então, essa distinção entre supralapsário e infralapsário no calvinismo acaba sendo apenas um jogo de palavras, porque de maneira consistente o calvinista não pode dizer que Deus permitiu a queda, que Deus decretou a queda. E se Deus decretou a queda, naturalmente surgem todas aquelas perguntas e questões de quem é a responsabilidade, no caso, em relação ao pecado, a queda, se de fato é do homem ou se de fato é de Deus. Muito bem, a gente precisa fazer aquela pausa pra gente tomar água, recebendo aqui também meu querido Cláudio da Faté tá aqui, o estúdio tá bem bacana, né? Você que tá do outro lado aí, nossa, o que é isso? O que essa turma tá falando, né? Bom, os acadêmicos conhecem todos os termos, né? Eu sei que tem pessoas que de repente parece que o que está se falando aqui é estranho. Claro que os pastores estão tentando usar uma linguagem mais próxima, reproduzindo de uma maneira que você compreenda. Nós estamos falando aqui, conversando, de um assunto que a gente já tratou aqui inúmeras vezes. Só que hoje é para você conhecer a visão mais de perto do calvinismo e também a visão arminiana sobre salvação, sobre eleição, sobre perseverança, enfim. E se você quiser participar com a gente, pode utilizar aí o nosso WhatsApp, 991 21 6621. Inclusive tem uma pergunta aqui, para o pastor Wellington Mariano, que é um vídeo que quer saber o seguinte, boa tarde, pastor. Leia João 17,9, me explica essa referência baseada na visão arminiana. Eu estou até aqui com o texto aberto, que diz o seguinte: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Daqui a pouco, depois do intervalo, o pastor Wellington Mariano responde a pergunta da Damares Cardoso. Ela quer saber sobre esse texto na visão arminiana. Eu volto já já. Você está ouvindo Na Roda dos Esclarecedores. a Roda dos Esclarecedores. Oferecimento: Livraria Maranata. Tudo bom ou melhor? Tudo no melhor lugar. Centro Coatraque, Maiobão e Cidade Operária. 3231-3337. Jonathan Refrigeração. Melhor produto, melhor preço. 92 FM. Voltamos com o programa Na Roda dos Esclarecedores. Já de volta aqui com Na Roda dos Esclarecedores, batendo um papo
maravilhoso aqui com essa turma sensacional. O estúdio tá lotado, assim. Tô feliz da vida porque é uma conversa bem bacana. Estamos aqui com o pastor Wellington Mariano, com o pastor Lúcio, presença do Cláudio também aqui da Faté, tem o Silvio, tem o Marcelo da Comunidade do Amor e o pastor Moab. A gente está bem aqui conversando hoje sobre a diferença entre calvinismo e arminianismo. E tem perguntas aqui, obviamente, o pessoal está fazendo pergunta e mandando áudio. Eu vou colocar um áudio aqui e na sequência o Lúcio vai responder. Debatedores, quanto ao assunto de Armínio ou Calvino, eu acho que as pessoas hoje, nós estamos em outra época e o mundo evoluiu e esse pensamento de homens, eu não tenho muito como base esse pensamento de Armínio ou de Calvino, né? A minha base são as escrituras sagradas, porque você vai terminar, o Espírito do Pai que está em você vai te dar um entendimento, né? E você vai limitar o Espírito, você vai deixar de falar o que o Espírito falou a você, né? O entendimento, e você vai em cima de doutrinas feitas por homens. Se a gente olhar em Mateus 10, 19, 20, o próprio Cristo diz que quando você chegasse diante de autoridades ou alguma coisa, e o 20 diz assim, isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressa através de vós. Então, quando você tem um pensamento em cima de doutrinas humanas, você limita o Espírito do Pai que está em cada um de nós. Obrigado, Marcos Fialho. Muito bem, Lúcio. Tá aqui o Marcos. Um abraço pro Marcos, que sempre participa aqui com a gente, principalmente quando o Lúcio tá aqui, né? Ele tem uma afeição, assim, pelo Lúcio, né? Já se encontrou com o Lúcio nos nossos debates, né? A pergunta dele, Lúcio, estava aqui também, eu ia perguntar isso para você, porque a gente lê e também ouve as pessoas dizendo o seguinte, vai às vezes no Facebook, tá lá, né? Tem uma coisa lá de hoje, Calvino de Armínio, a pessoa diz, eu não sou nem arminiano nem calvinista, eu sou de Jesus. É possível, então, dizer isso, dizer que não é nem calvinista e nem arminiano, sem, de repente, eu sou de Jesus e você não vai pender para lado nenhum, Lúcio? Wellington, antes de responder, lembrando que nós estamos aqui realmente trabalhando as correntes, né? Nós não estamos analisando incoerências e fazendo certas questões, levantando certas questões para colocar o outro para fazer, porque dentro das óticas, não é, por exemplo, a arminiana, ele tem um conjunto de questionamento a ser feito, né, e de, na sua perspectiva, ver certas incoerências, e também do calvinismo também ver, né, certas incoerências, mas nós não estamos nesse sentido, né? Só a questão com relação a Calvino, com relação à sua, quando ele faz o comentário e com relação a essa questão da salvação geral, e se foi especificamente no texto lá, né, acho que de Tiago, né, não estou me recordando agora, eu li a questão, ele não trabalha, né, de que a salvação é para todos, ele vai fazer uma exegese de grupos, né, de que a salvação é de grupos, que ficou condicionada dentro talvez dos 5 pontos do calvinismo, essa é a mais difícil, né, a expiação limitada, né, que é um dos pontos de discordância, ou seja, um dos pontos mais difíceis, né, dessa salvação para todos, mas que só aponta mais a grande coisa é a eficácia da salvação, ou seja, a salvação ela é eficaz mesmo, ela é eficaz para aqueles que ele quer. Agora, quando nós estamos falando sobre a questão do posicionamento do Marcos, é bem interessante e o ouvinte precisa entender isso, precisa levar em consideração isso. Então, e a gente vê isso também até no ciclo de teologia, nos seminários, né? Porque às vezes fica aquela canseira, né? Já se discutiram algumas vezes, a pessoa diz, não, eu não quero saber disso, eu não quero saber de arminiano, eu não quero saber de Calvino, de Armínio, né? O pastor Wellington estava falando, né, dessa, às vezes, visão negativa que se tem das pessoas, como eu falei, né? Às vezes a gente maximiza e até demoniza certas questões, mas nesse caso, por exemplo, o Calvino, ele é um dos cidadão mais queimado que se tem. Desses aí, né, tipo assim, a injustiça que é feita não só dentro do ambiente, vamos dizer, de igreja, mas fora, né,
filosofia, dentro do campo da sociologia, né, e da história, né, e é muito, muito mal interpretado em muita coisa. Tá? E as pessoas, por causa disso, por causa dessas questões, já tem, não, são homens e são doutrina de homens, e eu quero é Jesus. Ou seja, eu sou de Jesus, não sou de Armínio, não sou de Calvino. Ninguém está dizendo isso. Quem é seguidor de Armínio diz que é de Jesus, né? Está em Jesus Cristo, né? Quem tem a sua linha, vamos dizer, a sua corrente de pensamento não formada, vamos dizer assim, por Calvino diretamente, porque a contribuição de Calvino não foi só para os calvinistas, foi para todo o protestantismo, né? O que se tem, a contribuição dele. Eles só seguem ele. Não. Também todos estão relacionados com Cristo Jesus. É complicado, porque se você for perguntar se a gente for aprofundar, por exemplo, com o Marcos, né, perguntar assim, Marcos, mas por que tu acredita na salvação? O posicionamento dele vai refletir uma dessas correntes. Tá? Por quê? Porque é o assunto que precisa ser discutido. É um assunto que é necessário. O cristão não pode, primeiro, uma das coisas e aí fica assim, e eu vou deixar claro, né? Por exemplo, a iniciativa de um congresso arminiano, aqui em São Luís, para que as pessoas, os crentes da igreja, membros da igreja, possam conhecer o pensamento. Não tenha medo de pensar, não tenha medo de refletir. Às vezes o cristão, às vezes o posicionamento eu não quero saber porque eu não quero pensar, né? Isso aí é complicado mesmo, então eu quero a Bíblia. Beleza, mas na hora quando você for, você vai ser questionado. Então, como diz o John Stott, crer é pensar. O nosso desafio é pensar, a gente precisa refletir sobre isso. E a gente precisa refletir sobre uma coisa que as Escrituras diz para que a gente faça. A consciência da nossa fé, a consciência da salvação. A gente precisa saber. Então, é necessário que isso aconteça. Eu acho um pouco extremado. E às vezes, por causa da incoerência teológica que a pessoa tem. Quando ela diz assim, eu desprezo isso, ou desprezo a história, ou desprezo pensadores. Por quê? Porque eu penso do jeito que eu quero pensar. Né? E aí, de certa forma, a fala do Marcos foi até subjetiva, né? Aquilo que o Espírito Santo traz, foi uma coisa assim bem subjetiva, nada mais, nada menos, às vezes, subjetividade nossa, né? Raciocínio nosso, pensamento nosso. E nós estamos aí e não podemos desprezar nossos eixos teológicos. De qualquer forma, ele deve estar influenciado por o pensamento de alguém. Né? A gente sempre é influenciado por um pensamento de alguém. Então, até talvez essa postura dele seja um pensamento de alguém. Viu, Marco? Mas nós te amamos, rapaz. Não, agora, com relação... É um posicionamento, né? O Marcos está tendo um posicionamento que isso reflete na maioria, né? E vale a pena a gente contrapor, né? Para que os ouvintes... E nós entendemos muito bem o que ele quis dizer, tá? Mas, às vezes, há um fator complicatório quando a gente entende da subjetividade. Outro problema também é a questão de doutrina. Doutrina é doutrina mesmo. Na história da igreja, sempre Deus levantou pessoas para ensinar as Escrituras. Não foi anjo, né? Nós não podemos desprezar a doutrina de homens. É a doutrina mesmo, aquilo que as Escrituras colocou. Eu gostaria de acrescentar nesse sentido que existe em muitos meios cristãos, não só no Brasil como no mundo todo, um anti-intelectualismo, ou seja, a ideia de que se você estudar ou você for a fundo, você vai perder a fé, principalmente no meio pentecostal, de que você vai esfriar, você vai deixar o ardor do Espírito Santo, e na verdade você comete um outro erro, ou seja, existe um grupo que, visando uma suposta espiritualidade, ele tem uma espiritualidade em detrimento daquilo que é intelectual, ou seja, ele coloca muita ênfase no espiritual, esquecendo de que a mente, como Deus falou, nós devemos buscar entender a Deus com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento. Então eles fazem uma seguinte crítica, que é uma crítica a eles mesmos, ou seja, eu acho que determinados pastores ou líderes são intelectuais demais. E aí o outro lado da moeda seria, mas eu acho que você deveria estudar ou refletir mais. O que precisa nesse sentido é o equilíbrio. E é interessante que em salas de aula eu costumo as pessoas falando, eu não gosto de ser influenciado por pensamentos de homem, mas a teologia é feita por homens. Eu, por exemplo, por atuar na área de tradução, eu pergunto,
todos os cristãos têm acesso à Bíblia na língua original? Não precisaram de mediadores homens que traduzissem essa Bíblia para que nós tivéssemos todo o nosso conhecimento? Ou seja, se você lutar contra determinado estudo, seria o mesmo que dizer, não estude a Bíblia. E se uma pessoa não estudasse a ponto de conhecer o original para transmitir a Bíblia para nós? É lógico, é natural que eu mudei um pouco a questão, mas é para dizer, sim, os homens são importantes. A Bíblia deixou homens como líderes para nos pregar a palavra, e apenas para deixar claro, foi citado aqui já o escritor Roger Olson, e no seu livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, um dos mitos que ele tenta desmontar, e quem leu a obra naturalmente sabe, é isso: é impossível que você seja neutro. Ou você defende a posição de Calvino, ou você defende a posição de Armínio. É natural que os calvinistas acham que a posição que eles defendem é a posição bíblica, e o mesmo vale para os arminianos, que eles acreditam que a visão que eles defendem é a mais bíblica. Portanto, se você chegar nos pontos principais, se você defende que Jesus morreu, ou você vai defender que Jesus morreu por todos, ou que Jesus não morreu por todos, ou que a graça é irresistível, ou que a graça é irresistível, ou que a eleição é condicional ou incondicional. E ao você se posicionar sobre esses temas, ainda que você use o termo calvinista ou arminiano ou não, você está dentro dessa corrente. Portanto, tentar dizer que você é de Cristo como se você fosse isento, parece dar um ar de piedade, e nós respeitamos, entendemos isso, mas essa é uma postura que não se sustenta de maneira racional. É insustentável isso. Respondendo aqui a pergunta da Damaris Cardoso, ela até botou aqui uns emojis chorando. E minha pergunta, pastor Wellington Mariano vai responder agora para você. João 17:9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E ela quer justamente que explique essa referência baseada na visão arminiana. O texto diz, né, ou seja, Jesus está fazendo uma oração que é conhecida uma oração sacerdotal. E Jesus, ele está orando basicamente pelos seus discípulos. Mas eu acho interessante que a gente faça o seguinte comentário. O fato da Bíblia apresentar algo não quer dizer necessariamente que ela nega o seu contrário. Exemplo, algumas pessoas dizem o seguinte: a Bíblia apresenta Rufus o eleito. Então, se Rufus é o eleito, significa que todos os demais não são eleitos? Então, a primeira premissa aqui, o fato de o texto estar falando que Jesus está rogando por esses, quer dizer que no contexto todo da Bíblia, Jesus não está rogando pelos demais? É interessante que o contexto próximo do texto, em João 17:20, vai dizer: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu estou rogando por todos aqueles que vão crer em mim. É naturalmente que aqui o calvinista vai dizer: aqueles que crerão é porque Deus enviou a eles uma graça irresistível, e que o arminiano vai defender: não, Deus enviou uma graça que potencializou a salvação de todas as pessoas, mas essa graça é resistível, ou seja, aqueles que resistiram. Então Deus, através de sua presciência, sabe e conhece todos aqueles que perseverarão até o fim. Então, nessa questão, eu não digo que seria uma questão problemática para o arminiano nesse sentido. Um abraço aqui para o meu amigo José Luiz Silva, da Maranata. Ele diz: parabéns pelo programa de hoje, altíssimo nível. Precisamos trazer a academia para próximo do povo mesmo. Parabéns pelo programa de hoje. E tem aqui um recado para você, meu querido pastor Lúcio, do meu querido pastor Dilvan. Vamos ouvir. Boa tarde, Wellington e meus irmãos. É só um adendozinho aí que o Lúcio falou. Eu acho que ele se equivocou um pouquinho quando ele disse que no infrassaranismo não houve ordem do decreto da queda, mas houve sim. A diferença entre infra e o supra é apenas a questão da ordem dos decretos, né? Então, a queda foi decretada no infra depois da eleição, e no supra antes. É só essa questão, né? Eu só acho que houve um equívoco do meu irmão querido aí. Ele é mais calvinista do que eu. É mais calvinista do que Giovana? Não sei não. Mas é a questão do decreto, né? É só a questão da sequência, e isso é uma coisa na eternidade, né? É na eternidade. Então é uma coisa tão complexa mesmo nesse sentido. É uma coisa que ainda não tinha nem acontecido, né? E aí a gente pensar, né, no que Deus pensou primeiro, o que ele decretou primeiro,
estourou. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, só pra gente encerrar, que é uma pergunta do ouvinte aqui. A pergunta é o seguinte: defender uma linha ou outra vai influenciar na salvação? Pastor Wellington Mariano. Não necessariamente. Eu acredito que Hebreus vai dizer que existem coisas que acompanham a salvação. Ou seja, a salvação, quanto mais você conhecer sobre a Bíblia, sobre Deus, maior a sua intimidade, você viverá de maneira mais plena. O que eu quero dizer, é natural que existiram cristãos no decorrer da história que não tiveram esse tipo de debate ou que sequer pensaram sobre essas questões e que isso naturalmente não influencia na salvação deles. Mas não é apenas uma questão de salvação, é a qualidade do tipo de vida que você tem, e também existem outras questões, como questões doutrinárias ou a igreja a que você pertence. Então, nesse sentido, não, uma pessoa, como eu acredito, por exemplo, que meus avós, eles não tinham esse conhecimento teológico que hoje nos é proporcionado, eles não tiveram esse tipo de discussão, eles tiveram uma vida santa, uma vida de acordo com o entendimento que eles tiveram, mas eles também deixaram de experimentar certas coisas da parte de Deus pelo fato deles não terem buscado, ou o meio em que eles vivessem não fosse propício para isso. Então não tem. Eu acredito que as diferenças são para um maior ou um melhor entendimento de Deus, do entendimento de Deus e a sua prática cristã como um todo. Lúcio Carlos. Não influencia o fato de você ser calvinista